o Leonardo. Vamos ver se temos sim, Leonardo Piovesan. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado por estar conosco nesta terça-feira. Como está o mercado nesse momento? Como é que está o mercado? Como é que está a sua visão do mercado nessa terça-feira? Mercado bastante anêmico, né? Diria, por causa do aguardo do arcabouço fiscal, das informações sobre o arcabouço fiscal, pouco volume de negociação. Qual que é o seu panorama para esta terça-feira? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente teve o arcabouço fiscal sendo colocado em pauta e, à primeira vista, a gente teve na parte de despesas muita coisa ficando de fora do arcabouço fiscal. Então, isso aí já traz um certo ponto negativo. Óbvio que a gente precisa entender o que o Congresso vai alterar, mas é difícil a gente ficar contando com o Congresso para ser um pouco mais fiscalista. Assim, o mercado esperava, o arcabouço fiscal, quando foi apresentado, já não era uma maravilha, mas, assim, trouxe ali um pouco mais de previsibilidade, só que na primeira tentativa do governo já veio ali algumas brechas, algumas despesas que vão ficando fora dessa parte de limitação de despesas. Não é um arcabouço que tem grande foco na limitação de despesas, então a gente já deixa isso bem claro. O foco do arcabouço em si é na parte da receita, e o que traria ali um pouco vamos dizer assim, um teto de gastos turbinado em termos de a despesa pode crescer, mas pode crescer mais próximo do que a receita crescer. Mas, de novo, o foco do governo sempre foi, o Haddad já havia trazido isso, de que seria no aumento da arrecadação. E aí a gente, além de ter um arcabouço que não veio do jeito que a gente esperava, a gente também teve a notícia aí de recuo na parte da taxação. Óbvio que ainda também tem muita dúvida sobre o que, de fato, o governo quis dizer, o que o Haddad quis dizer, mas o que a gente tem escutado é que houve um recuo em relação à taxação das empresas chinesas, das importações de produtos de empresas chinesas, como Shein, AliExpress e por aí vai. Então, assim, é uma notícia negativa, não tanto pelo tamanho da potencial arrecadação, porque a gente sabe que, assim, o Haddad, obviamente, traz ali um número de arrecadação de não sei quantos bilhões, a gente não sabe, de fato, o que vai virar isso, porque a hora que o preço do produto aumentar lá nas exportações, pode ser que as pessoas simplesmente desistam de fazer a compra ou alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto é o seguinte, a primeira briga que a gente teve, o primeiro lobby que se opôs, então o ministro trouxe ali, poxa, vamos fazer uma taxação, e que inclusive ele não trouxe nada absurdo, de fato não era uma criação de imposto, é simplesmente fechar uma brecha de que a gente tinha lá compras abaixo de $50, vindo de pessoa física, tinha uma isenção. Mas, na prática, a pessoa compra ali numa plataforma, numa Shein, numa AliExpress, e não vende uma pessoa física. É uma pessoa jurídica, é um negócio, uma transação comercial, que acabava vindo meio que disfarçado. Então, a proposta do governo era simplesmente, olha, a gente vai acabar com essa isenção, porque a gente sabe que está tendo muita fraude, e vamos intensificar a fiscalização. Era essa a ideia. Mas a gente teve uma repercussão super negativa, Twitter, internet, o governo em si já começou a se posicionar, enfim. E na primeira briga, que de novo não foi uma briga muito grande, o governo já recuou. Então, para mim, aqui é um sinal muito negativo, porque o Haddad ele precisa achar algo como 120 bilhões de reais, e na primeira briga que a gente teve, já recuou. Então, quer dizer... de novo, eu ainda não sei se de fato vai ser um recuo na prática ou se foi só um recuo na narrativa. O que ele falou, inclusive, foi que a gente vai ir pelas vias administrativas, ou seja, vamos tentar mexer numa portaria, numa regra, alguma coisa nesse sentido, mas o que a gente vai de fato fazer é aumentar a fiscalização. Então, assim, pode mudar a regra, mas simplesmente vão lá e vão aumentar o nível de fiscalização na alfândega para ver se coíbe isso. Então, por enquanto, é isso aí que a gente tem. De novo, eu achei negativo no sentido de que o governo deu um recuo no primeiro lobby que esperneou contra. E, assim, 120 bilhões, ele vai ter que comprar briga com muito lobby, e muito pior vai ser quando chegar a reforma tributária. Então, para mim, acho que a visão negativa foi de como é que o governo já está cedendo, assim, na primeira briga que apareceu pela frente, tá? A gente vê, por exemplo, hoje Renner e outras varejistas caindo, Renner caindo 4%, enfim. Obviamente, uma parte disso aí, porque a gente está com a bolsa hoje um pouquinho, o mercado interno um pouco mais complicado, mas óbvio que tem sim impacto desse recuo do governo. De novo, vamos ver o que o governo pretende fazer com isso.
Leonardo é analista da QuantZ, né? Leonardo, mas mais do que o lobby, me fala... É da Tese Research. Eu sou analista da Tese. Isso. Valeu. Deixa eu te falar, só a questão do lobby também que você estava citando, mas na verdade seria mais algo da impopularidade desse imposto, né? Porque isso atingiria pessoas físicas, especialmente de baixa renda, que de fato são o eleitorado, a base do eleitorado do presidente Lula, e uma reforma tributária, como você estava falando, também poderia atingir pessoas que de fato seriam, em potencial, são a base eleitoral do presidente Lula. Então você não acha que, além da questão do lobby de empresas, nesse caso é mais uma questão de uma resposta muito negativa por parte da sociedade, que mostrou como uma medida tão importante, né? Falamos de 8 bilhões de reais de possível arrecadação, não foi aprovada e poderia também derrubar outras medidas tanto importante tanto quanto, né? Estou pensando, por exemplo, além da reforma tributária, a questão da tributação, né, das apostas online, né, que tanto se fala que deveria levar até 50 bilhões de reais nos cofres públicos. Então, quanto é relevante essa resistência, diria, né, da opinião pública contra esses novos impostos de que o governo desesperadamente precisa para fechar as contas desse e dos próximos anos? Eu concordo com você. Quando eu falo lobby aqui, não é um lobby especificamente de empresas, tá? É opinião pública. Mas o que eu quero trazer um pouco é essas reformas, tanto reforma tributária como o aumento de arrecadação agora, ele vai esbarrar em pressão de qualquer um dos lados. Vai ter pressão pra caramba, porque não tem jeito, a gente tá falando de 120 bi que ele precisa aumentar, tá? Então, assim, primeiro, nem começou a discussão sobre a reforma tributária. O primeiro passo poxa, a gente precisa levantar 120 bi. Aí você tem, assim, a aposta esportiva, que é um negócio que, vamos dizer assim, do ponto de vista, não diria ético, mas é um negócio que vai ter um apoio razoável da população e falar assim, não, poxa, aposta esportiva, não é possível, esse negócio não paga imposto. Então, assim, o que eu quero dizer um pouco não tem jeito, para levantar 120 bi, você vai esbarrar, você vai ter que comprar briga, tá? Esta briga especificamente foi com, uma camada da população que o governo tem um espaço? Sim, claro. Outras vão esbarrar também, não tem jeito, vai pisar no calo de outras pessoas. Então, vai ser briga atrás de briga. E na primeira briga, que, de novo, não era uma briga, no meu entender, de aumento de imposto, de você chegar e falar, poxa, ele simplesmente está querendo, de fato, fechar uma brecha ali, tá? Porque já existe essa regra, acima de $50 você tem que pagar imposto, abaixo de $50 só se for de pessoa física. Existe uma brecha ali, porque começou a ter fraude, vamos dizer assim, de pessoas que compram no AliExpress, numa Shopee, numa Shein, etc., que o suposto vendedor na outra ponta é uma pessoa física, tá? Mas não é uma pessoa física de fato, não é o intuito dessa portaria. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa que ele ia lá e criar um imposto novo, e ainda assim teve uma resistência, e ainda assim ele foi lá e recuou. Então, assim, o que eu quero dizer um pouco se toda vez que ele bater, né, então a gente fala, vamos aumentar, vamos colocar imposto em 10 itens diferentes, cada um vai ter que contribuir com 8 bi. Se 4 ou 5 já falar, não, eu tô fora, os outros vão ter que pagar bem mais, não tem jeito. Para fechar esse 120 bi, e aí que vai ficando cada vez pior, porque se você fala assim, bom, cada um vai ter que dar um pouquinho, se tem 4 ou 5 que falam, eu não vou dar nada, então os outros vão ter que dar um pouco mais ainda. E aí vai ser mais resistência. Então, aqui um pouco que eu quero chegar. Na primeira apertada, já teve um recuo. Vamos ver como é que ele vai fazer com os próximos. E, de novo, isso ainda não é nem a discussão para a reforma tributária, que ali sim, a gente sabe que a reforma tributária é um negócio que vem se arrastando há décadas, e o ponto sensível é que cada parcela da sociedade vai defender a sua visão e no final acaba não saindo nada. Né, falando de novas regras que foram apresentadas hoje, por sinal, acabaram, aliás, de ser divulgadas, o novo arcabouço fiscal. A gente deu uma lida aqui ao vivo com o nosso público e, de fato, está muito confuso o que foi apresentado até agora, porque temos uma regra que, na verdade, se baseia nos resultados do ano anterior, mas são resultados reais, ou seja, tirando a inflação, mas aí qual a inflação? E também tem uma exceção, Fundeb não entra, ou também piso de
enfermagem também estadual não entra no teto, entre outras coisas. Ou seja, temos um arcabouço fiscal com um monte de furo que já estão pré-definidos até antes da própria aprovação, né? Qual que é a sua visão sobre essa nova regra que vai vigorar, em tese, até o final do governo Lula, e qual você acha será a reação do mercado a partir da divulgação formal, né? Ou seja, a gente vai ver isso no pregão de amanhã, com essas novas regras tributárias fiscais, né? O novo arcabouço fiscal aqui do Brasil. Bom, assim, primeiro, eu acho que o mercado já vem precificando uma situação negativa do ponto de vista fiscal já há algum tempo, né? Então, desde que teve a PEC da transição, o mercado já foi lá e colocou isso aí no preço. A gente vê uma taxa de juros bem para cima, os DI futuros estão bem acima do que estavam. Então, assim, o mercado já vinha colocando isso daí no preço, tá? O primeiro esboço do arcabouço fiscal foi aquele arcabouço, assim, não era o ideal, longe disso, mas veio menos pior do que o mercado esperava. Tá? Eu acho que esse foi o primeiro refresco. Era um arcabouço que, de fato, ele tem ali algumas amarras em termos de despesa, porém, quando a gente começa a ter essas exceções, e é óbvio que o governo quer colocar o máximo de exceção possível, porque ele quer ter o máximo de gordura possível, isso vai afrouxando cada vez mais a potência disso. Uma coisa que, assim, eu acho que puxa um pouco para o lado do Haddad, né, é o comprometimento que ele se coloca em relação ao superávit primário, tá? Então, eu acho que, até o momento, ele e a Tebet, que são a Fazenda e Planejamento, têm sido bastante enfáticos em buscar, em atingir um superávit primário, em zerar o resultado primário, tá? Então, sair de um déficit primário e alcançar esse resultado, pelo menos no zero. O que acontece? Por que não é tão fácil assim? Né? A gente teve no ano passado algumas receitas extraordinárias. Então, as estatais tiveram pagamentos muito fortes, a gente teve privatização de Eletrobras, enfim, a gente teve ali algumas coisas que impulsionaram o lado da receita, que a gente não vai ter nesse ano, além, obviamente, também das despesas que já estão contratadas. Vai ter alguma coisinha de recomposição de imposto de combustível, que talvez agora fique um pouquinho mais factível, com o petróleo aí na casa dos $80 e um dólar abaixo de R$5, isso acaba ficando mais fácil de se recompor sem ter que pressionar o preço da gasolina, tá? Mas assim, eu acho, para mim, a visão ainda em especial essa questão das exceções que foram colocadas, veio um pouco pior do que o mercado esperava. A gente tem que entender um pouco o que o Congresso vai adicionar ou vai modificar, tá? Mas é difícil esperar que um Congresso vai fazer um trabalho de buscar ser mais fiscalista do que o governo, tá? Mas a realidade é o seguinte, a visão desse governo, eles são pró-gastos. O que eu acho que sustenta um pouco é a visão de que o Haddad e a Tebet estão querendo mostrar pelo menos um resultado primário no zero ao longo dos próximos anos. Como provavelmente vai ser pelo lado da receita e possivelmente até mesmo buscando receitas extraordinárias, ou seja, nada recorrente. Vamos ver. Ou seja, segundo sua percepção, segundo sua visão, e terminamos assim a nossa entrevista, me corrija se estou enganado, vem novo imposto por aí porque estão desesperados de encontrar receita extraordinária para justificar, para fechar as contas, né? Ou estou enganado? Qual é essa interpretação que a gente tem que dar? Então, o que acontece? E aí eu digo para você o seguinte, não tem mágica, eles querem receita extraordinária, isso aí já foi dado, tá? Eles querem receitas, algumas que já estão em discussão, né? A aposta esportiva, a taxação da Shein que deu para trás, mas provavelmente eu acho que eles vão simplesmente aumentar a fiscalização, vai acontecer. Aí tem a questão de tributação de fundos exclusivos, enfim, tem algumas coisas que eles vão conseguir fazer, tá? Então, assim, vai vir pelo lado da receita, não tenha dúvida, mas a questão de aumento de imposto, e aí é uma jogada, vamos dizer assim, do governo, é que a gente tem vários subsídios, que esses subsídios, eles entram como gasto tributário. Então, em teoria, se você tira um subsídio, não é que você está aumentando a receita, você está cortando um gasto tributário, tá? Na prática, de fato, você está aumentando a arrecadação. Mas, para efeitos, vamos dizer assim, contábeis de contas públicas, eu estou reduzindo o gasto tributário, o gasto com subsídio. Então, se você me deixa de pagar porque eu te dei um subsídio, na visão dele, isso é um gasto. Ou seja, se eu tirar esse subsídio de você e você começar a me pagar, eu estou reduzindo um gasto. De novo, é uma maquiagem. E o mais importante, quem é que vai arcar com isso? Tá? Não, o mais importante é mais importante as empresas que vão perder esses subsídios vão continuar existindo no Brasil, né? Então, aí que tá. E aí o que tem acontecido no mercado? O mercado não sabe para onde o governo vai atirar. Então,
a gente teve um certo escrutínio em cima de quais empresas têm subsídio. Então, começou a pipocar relatórios de diversos bancos, etc. Quais empresas serão mais impactadas pela retirada do subsídio? Quais empresas têm mais subsídios? E ninguém sabe muito bem o que vai acontecer a hora que você tira o subsídio de um supermercado, né? Porque o supermercado não tem uma margem muito grande. O cara está lá uma margem líquida de 6%. Aí você tira o subsídio, das duas uma. Ou ele absorve aquele subsídio e quebra, ou repassa para o consumidor final. Não tem muita mágica. Pois é, pois é. Então, ultimíssima pergunta para encerrar nossa entrevista. Vocês da Tese Research, quais setores estão olhando com mais interesse, setores que poderiam se beneficiar nessa nova conjuntura de regras, tributárias que está se delineando, e quais setores poderiam ser os mais prejudicados por essas novas regras fiscais ou eventual aumento de impostos? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, e aí de novo, ainda é muito, como é que eu posso dizer? Não é fantasia, mas assim, é muita imaginação, porque a gente não sabe qual vai ser a dinâmica disso. O setor que, em teoria, seria mais impactado é o varejo, que é o que tem mais subsídios hoje. Então, em teoria, esse aqui seria o setor que seria mais impactado. Tá? A gente sabe que tem muitos varejistas que têm, principalmente subsídio de ICMS, enfim, esse tipo de coisa. Mas é muito difícil saber se vai sair isso ou não, tá? E, por exemplo, a gente gosta do setor de petróleo, né? Então, assim, a gente tem lá a posição em empresa de petróleo, só que o governo, um belo dia, decidiu colocar um imposto sobre exportação. Então, o que eu quero dizer um pouco? Tá muito difícil saber para que lado correr, tá? Porque o governo coloca um setor na mira, aí ele fala assim, eu vou atirar nesse setor, aí esse setor desaba. Aí o setor faz um lobby e o governo desiste. Aí ele vai para outro setor, sabe? Então, a gente está num balão de ensaio que fica muito difícil, tá? Honestamente, sim, o que a gente tem visto até é gente querendo saber, cara, eu quero procurar aquelas empresas que estão pagando a máxima alíquota possível. O cara está pagando 30%, beleza, esse aqui que eu quero, porque pelo menos não dá para falar que esse sujeito não está contribuindo, tá? Mas, assim, dentro dos setores que a gente tem olhado na tese, a gente tem ficado de fora do varejo, no geral, não só pela questão de imposto, mas o macro ainda está um pouquinho difícil. E a gente tem olhado um pouquinho também, obviamente, o setor de petróleo, como eu falei, eu continuo gostando, que tudo me indica que esse imposto sobre exportação de petróleo deve cair. Ficou muito difícil. Primeiro que já está precificado nas ações esse imposto, e se ele cair e não continuar, eu acho que é só upside ali, tá? Então a gente gosta do setor de petróleo. Deixa eu ver. E a gente também tem, assim, exposições em diversas empresas, mas hoje o que a gente tem ficado mais de fora, de fato, é o varejo. Tá? Eu acho que esse é o que está mais difícil de entender onde é que o que vai acontecer. Eu acho que o setor bancário também é um setor que tem grandes chances, mas eu acho que não vai ser nesta parte da reforma, provavelmente vai ser na reforma tributária, fim do JCP. Só que eu acho que o setor bancário vai acabar repassando esse problema para o consumidor final, como ele sempre fez no passado. Perfeito, perfeito. Então, a ver, o que vai acontecer e quais serão os impactos sobre a economia brasileira após a aprovação. E vamos ver que aprovação será do novo arcabouço fiscal. Bom, gente, muito obrigado para o nosso primeiro convidado de hoje, o Leonardo Abud, sócio da Tese Research. Muito obrigado, Leonardo. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, pessoal. Um abraço.